Olá pessoal, tudo bem com vocês? Depois de uma longa período de férias e descanso, estou voltando aqui gravando meus vídeos sobre comportamento humano e espero que vocês voltem a assisti-los e estejam aí gostando de todas as publicações anteriores. Já são mais de 60 vídeos que tratam sobre o assunto comportamento humano. E agora eu continuo essa segunda temporada. O objetivo da segunda temporada é a gente falar um pouco mais de comportamento humano dentro das organizações, ou seja, eu vou tentar trazer mais aqui uma relação dos estudos que tem sobre a psicologia social, a psicologia comportamental, para ser atribuída dentro das organizações, enfim, mais focado para o lado profissional das pessoas. E junto, eu sempre vou tentar aqui atribuir alguns artigos escritos também para que você possa não só assistir os vídeos, que é o resumo dos artigos, mas também ler o artigo por completo ali com algumas referências, com algumas indicações de leitura, para que você possa, enfim, entender melhor essa questão tão fundamental para nós, que é compreender efetivamente o que é o comportamento humano, o que é o desenvolvimento comportamental. Então eu quero agradecer vocês que me assistem, que acompanham, que me mandam e-mails, que sempre está aqui participando junto comigo dessas atividades. Eu tirei aí alguns dias aí para um pouco de descanso, para colocar um pouco a cabeça no lugar, enfim, para terminar o livro que eu tô escrevendo. E agora voltando com a força total aí e voltando com esses vídeos, sempre com um tema bastante interessante. E hoje eu separei, inclusive, eu já publiquei um artigo sobre o tema de hoje, que é justamente fazer a relação da ideia da síndrome da perfeição com burnout. Isso é uma questão que eu tenho atendido comumente dentro do processo de terapia cognitiva comportamental junto a meus clientes, e eu percebo muito uma inter-relação, uma coesão entre a ideia das pessoas que trazem como característica o perfeccionismo e a sua relação com o desenvolvimento da síndrome de burnout. Eu quero falar um pouco disso hoje, quero apresentar alguns pontos que eu acho interessantes a gente discutir aqui, até para entender o que é a síndrome, essa enfermidade da perfeição, tão como a sua relação intrínseca com o burnout. Beleza? Mas antes também deixa eu deixar um recado bem interessante, bacana aqui para vocês. Eu agora em janeiro, eu começo junto com um grande amigo meu, Marcos Lemos, uma sequência de treinamentos presenciais. E a gente vai começar em janeiro aqui em Campinas, o treinamento que chama Leader Coach 3.0. Na verdade serão 32 horas de treinamentos presenciais ali com muita prática, que, aliás, todo o treinamento é fundamentalmente estruturado em práticas ali contínuas de cada tema que a gente vai trabalhar, e eu vou, conforme vai se passando esses dias, eu vou sempre trazer aqui alguns tópicos que a gente vai estruturar dentro do treinamento, como a gente vai fazer as práticas, como a gente vai... como a gente modelou e desenhou esse treinamento. E se você quer efetivamente desenvolver esse lado do Leader Coach, do Agile Coach, é um treinamento bem interessante, bem bacana, que eu acho que vai fazer uma diferença muito grande para você como profissional e como pessoa. Beleza, pessoal? Então vamos entender aqui um pouquinho da enfermidade da perfeição. A síndrome da perfeição, ela é uma característica de pessoas que têm uma autocobrança muito grande sobre as atividades que ela traz por si. Ou seja, para ela, a satisfação daquilo que ela entrega, como aqui focando no lado profissional, que ela entrega como resultado, nunca é satisfatória. Ela sempre está fazendo uma autocobrança de tudo que do que aquilo que ela vai fazer, aquilo que ela vai executar como atividade. Esse perfil da síndrome da perfeição vem de pessoas que têm uma problemática, traz questões muito pessoais, que aqui eu não vou entrar muito a fundo nisso, porque eu acho que isso é um tema muito complexo que merece uma outra live, mas enfim, são pessoas que trazem características muito pessoais com relação à própria autoestima, a própria realidade que ela tem dela com ela mesma. É uma questão muito das personas que ela vai formando desde a sua infância, que faz ela ser ela traz como uma característica de autocrítica contínua da forma dela perceber a vida e aquilo que ela atribui
que ela contribui com as suas atividades na vida. Então, realmente é um perfil de pessoa que tem uma alta exigência e essas pessoas normalmente têm um desgaste mental e físico muito grande. Ela vive sob a perspectiva do que o outro vai pensar dela, do que o outro vai achar dela, do que o outro vai entender dela. Ela sempre está se esquivando sobre uma perspectiva de ameaça, de crítica, de julgamento. Ou seja, grande parte disso é, claro, uma alienação, uma ilusão, uma alucinação que ela traz dela com ela mesma. São pessoas que sofre continuamente, está continuamente em estado de tensão, estado de estresse. E por que isso tem uma relação grande com a síndrome de burnout? Porque o burnout também vem de uma característica de pessoas que criam uma alta perspectiva do que a empresa, do que os seus colegas de trabalho, do que seus líderes vão esperar do trabalho dela. Ou seja, ela traz como perspectiva, quando ela entra numa empresa, quando ela executa sua atividade, que ela vai ser reconhecida, que ela vai ser admirada, que ela vai ser respeitada, enfim, que ela vai ser de alguma forma, que ela vai ter benefícios ali intangíveis, vai ter agrados intangíveis, algum tipo como que eu posso dizer, algum tipo de reconhecimento daquilo que ela está entregando. O problema é que não necessariamente isso acontece. Por quê? Porque às vezes a gente cria um patamar, um nível de expectativa muito grande e essa expectativa não necessariamente é atingida ou não necessariamente é aquilo que a empresa efetivamente tem para te oferecer ou que efetivamente o que você entrega também deveras méritos para isso. E essa combinação entre uma pessoa perfeccionista com a síndrome de burnout, elas se contemplam, se completam. Por quê? Porque de um lado está uma característica de pessoa que tem uma perspectiva de ser, de ter uma autocrítica muito grande sobre o seu trabalho, ao ponto de que seus esforços sejam identificados como algo perfeito, como algo de excelência, como algo ótimo, e isso, claro, tem uma certa alienação, porque essa excelência ela é inatingível. A perspectiva das pessoas perfeccionistas buscam alcançar algo que é quase sempre inatingível, e do outro lado tem a síndrome de burnout, que justamente se desenvolve em pessoas que vivem nessa expectativa de ter esse reconhecimento, essa admiração, alguma forma de ter ali um elogio, ali de alguma forma esperar que os outros reconheçam nele um grande profissional, algo muito além do que a própria perspectiva, talvez que a própria estrutura, a própria combinação da posição que ele exerce, da atividade que ele exerce, teria para entregar para ele. Então, nessa combinação você forma aí praticamente uma questão muito séria que pode levar não só a desenvolver assim de burnout, mas ter dificuldades de sair desse calabouço, dessa condição de estresse extremo. Bom, Marcelo, deixa eu ver se eu entendi então. Então, de um lado, nós temos uma pessoa que tem um perfil, uma característica de perfeccionismo, uma pessoa que cobra, que ela de alguma forma, essa característica traz para ela uma condição narcísica, uma condição egocêntrica, porque ela precisa ser o centro da atenção a partir das atividades no qual ela considera que nunca está bom e ela sempre vai buscar apresentar o ótimo, a excelência, e a partir daí ela sofre porque essa condição que ela tenta alcançar é inatingível, e de outro lado, pela falta justamente desse reconhecimento daquilo que ela está entregando, daquilo que ela está fazendo, não ser reconhecido como algo excelente, como algo que merece toda essa valorização que ela esperava disso, ela passa a desenvolver um estresse crônico que leva ao desenvolvimento da síndrome de burnout. Bom, é exatamente isso que acontece com as pessoas que sofrem dessa característica do perfeccionismo. Então, espero até aqui que você consiga entender que uma coisa leva a outra, ou seja,
Uma das questões muito comuns que eu vejo das pessoas com qual eu trabalhei com terapia cognitiva comportamental é justamente dessas pessoas perfeccionistas, elas buscarem efetivamente esse trabalho, essa condição de dar ali a prioridade, dar-se o seu máximo para desenvolver uma atividade, um projeto, enfim, esperando o reconhecimento que aquilo que ela está fazendo realmente é algo ótimo, algo excelente. O problema é que grande parte das vezes ela faz além do esperado. E a empresa não precisa de tudo aquilo, ou aquela velha máxima, né, que é a excelência, que o bom é inimigo do ótimo, né, que a excelência ela é bonita aos olhos dos outros, mas na prática ela acaba prejudicando, não só porque ela toma tempo, não só porque ela gera desgaste, não só porque ela pode criar até ali conflitos entre as pessoas da equipe, mas porque também não necessariamente a empresa precisa de tudo aquilo, não necessariamente é aquilo que se esperava. Às vezes o bom já seria o suficiente e já atenderia todas as necessidades. Então, quando eu converso com pessoas que sofrem disso e acaba desenvolvendo o burnout, é justamente porque ele não consegue entender aonde ele errou, qual é o problema que ele traz. E a questão é sempre que ele tenta explicar isso, no meu caso, para mim, falou, cara, mas eu me dediquei tanto, eu me esforcei tanto e eu não tenho esse retorno, a empresa não espera, e aliás, eu acabei sendo chamado a atenção do que eu fiz, porque meu chefe acha que eu exagerei, que eu atrasei, enfim, como é que pode? Eu estou fazendo o meu máximo, ou seja, é muito difícil essas pessoas conseguirem se situar e cair numa realidade e falar assim, peraí, cara, para que eu estou fazendo tudo isso? Por quê? E isso se dá fundamentalmente pela falta de diálogo entre as partes, tanto do líder, do gestor, enfim, da equipe, com esse colaborador e o colaborador com a equipe, para que essas estratégias, para que seja muito claro aquilo que se pode esperar dele, que se deseja esperar do trabalho dele, e ele, dentro da sua alienação, como ele não tem essa clareza, essa transparência do que a empresa espera e do que efetivamente ele tem que entregar, ele acaba sempre sofrendo justamente porque as entregas dele, nas entregas dele, ele busca essa excelência e a empresa não necessariamente tem aquilo como uma perspectiva. Então é sempre um conflito muito grande da falta, um conflito muito grande entre a maneira de se fazer a gestão, de se fazer a liderança com essas pessoas. E as pessoas que trazem essa característica de perfeccionismo têm uma dificuldade muito grande de falar, de explicar, de expor, porque ele sempre entende que ele está sobre uma certa ameaça. É como se ele vestisse ali uma máscara, como se ele vivenciasse ali uma sombra dele, que se ele expor algo menor, ou menos, ou de menor qualidade, ou de algo com um padrão inferior àquilo que ele mesmo espera, ele possa ser considerado como um mau profissional, como uma má pessoa, como uma pessoa incapaz. Então, perceba que há uma complexidade grande na característica dessa pessoa que precisa realmente ser trabalhada, porque há uma questão muito psíquica, intrínseca na formação das suas características como ser, como eu, como identidade. E é claro que isso, essa falta de retorno, essa falta de perspectiva, essa falta de uma visão contrária das pessoas com o qual ele trabalha, leva ele a desenvolver burnout. E aqui eu separei 6 pontos fundamentais que justamente concilia a burnout com essa questão perfeccionista. A primeira delas é o modelo organizacional, ou seja, aquilo que eu falei há pouco. Essas pessoas trabalharem em empresas no qual não tem ali uma prática de comunicação, de transparência, de clareza daquilo que se espera do profissional, essas pessoas passam a sofrer muito, porque elas sempre, como ela não tem
uma contraindicação ali, uma posição muito clara do que está se esperando do trabalho dela, daquilo que está se almejando do que ela vai entregar, essa pessoa acaba se sobrecarregando nas suas próprias exigências perfeccionistas, e quando ela entrega isso à própria organização, às próprias pessoas que estão com ela, que trabalham com ela, ou à própria liderança, não tem aquele reconhecimento no qual ela esperava. A expectativa que ela esperava acaba sendo gerando uma frustração. Então esse é um problema que começa ali dentro do modelo organizacional. Outro é o contrato narcisista que ela traz dela com ela mesma. Ela precisa ser o centro da atenção. Ela precisa, de algum modo, através da entrega de suas atividades, ser o centro de atenção. Ela precisa que as pessoas acariciem seu ego, vamos dizer assim. Que a pessoa alimente ali as suas expectativas. Quando isso não acontece, essa pessoa começa a entrar num estresse. E é justamente esse começo desse estresse que vai se acumulando até chegar ao estresse extremo e aí, por sua vez, poder desenvolver burnout. Outro é a capacitação. Essas pessoas normalmente, quando é atribuída a um perfeccionista uma necessidade ali, uma atividade, quando é cobrado algo dela que ela não tem domínio, essa pessoa sofre muito e ela vai buscar esse domínio de uma maneira muito severa, porque dificilmente ela aceita que ela não sabe sobre aquilo. E isso pode levar ela também à frustração, também encurralar ela se sentir em plena ameaça, como se ela fosse tirado dela todas as suas camadas de proteção e ela ficasse vulnerável ao ponto das pessoas a criticarem e a julgarem. Então, a capacitação é algo que é uma cobrança muito contínua da pessoa perfeccionista, e isso também contribui ao desenvolvimento desse estresse que vai direcionar ao burnout. Outra é a questão da função da qual ela é colocada. As pessoas perfeccionistas, elas querem de alguma forma alcançar ela quer sempre alcançar um grau maior de hierarquia. Ela sempre está na busca de um reconhecimento contínuo e ela acha que todo esse esforço, tudo aquilo que ela faz é a escada, é o caminho mais fácil, mais rápido para que ela consiga alcançar ali uma maneira de ser o centro de toda a atenção. Então, dependendo da função que ela é colocada dentro da equipe, dentro da empresa, isso também pode ajudar ela a aumentar essa taxa de estresse, essa cobrança interna, esse conflito de autoestima, que também direciona ao desenvolvimento de burnout. Outra é a ruptura que ela faz dela com ela mesma. Ou seja, ao ponto que algum momento que ela percebe que todos os seus esforços não são reconhecidos, ou que não são reconhecidos da maneira que ela acredita que deveria ser reconhecido, isso gera nela uma ruptura dela com ela mesma. Ou seja, ela começa a colocar ela mesma em questão. Se ela realmente é tudo isso, se ela realmente merece, se ela realmente é capaz, se ela realmente tem habilidade, se ela realmente se ela é uma pessoa inteligente, se ela é uma pessoa que consiga efetivamente atender às necessidades, ou seja, ela coloca ela em xeque, e aí há uma ruptura da sua própria perspectiva como ser. E aí é um problema muito sério, porque você vai... Desculpa eu estar mexendo toda hora aqui, é porque eu estou com um pelo de gato nos meus olhos. E aí é justamente nesse momento que é essa ruptura dela, em que ela coloca em xeque, ou seja, que ela começa a se sentir, a se autodesvalorizar. Ou seja, ela perde a forma de se observar como um ser imperfeito, e quando ela vê que ela que ela tem essas imperfeições, ela entra numa ruptura moral, de autocrítica, de autossabotagem muito grande. E aí entra a própria imersão dentro da possibilidade desse desenvolvimento de burnout, ou seja, essa imersão depressiva, essa imersão angustiante, essa imersão de sofrimento que o burnout traz
como consequência justamente desse estresse crônico e dessa perspectiva que ela não criou dela com ela mesma. Bom, eu separei aqui, que está no artigo, quais as consequências que uma pessoa que tem essa característica de perfeccionismo, quando ela ela desenvolve o burnout, quais as consequências que isso pode gerar tanto para o trabalho como tanto para o ambiente de trabalho como para ela consigo mesmo, ou seja, quais as consequências que isso gera, até para que a gente possa aqui, que cada um de nós aqui possa fazer uma autoanálise e perceber se a gente não está dentro de algumas dessas características, e assim perceber, falar, cara, será que eu estou sofrendo de burnout? Será que eu tenho um pouco dessas características que estão aqui atribuídas? Será que eu preciso fazer uma autoanálise melhor para ver se eu não estou aqui caminhando para o desenvolvimento dessa síndrome, ou mesmo para entender se se cada um de nós aqui não tem um pouco desse perfeccionismo, se isso não está atrapalhando um pouco a nossa vida. Bom, começando aqui pelos fatores emocionais. Quando a gente desenvolve burnout, principalmente pessoas que têm essa autoexigência de si mesmo, dentro dos fatores, como indivíduo, como pessoa, o primeiro ponto que a gente tem que se observar é justamente essa questão emocional. Ou seja, quando a gente começa a perceber que a gente está fazendo um distanciamento emocional, que a gente está trazendo um sentimento de solidão, de alienação, de ansiedade, de impotência, um sentimento de angústia, quando a gente começa a perceber que as coisas vão perdendo o sentido daquilo que nós estamos fazendo de atividade, que a gente está entregando como trabalho, já é um alerta que a gente tem que meio que olhar para nós mesmos para tentar entender se a gente não tá ou esperando demais da empresa como resposta das nossas atividades, ou se a gente não está colocando em xeque a nossa própria autoestima, ou se a gente realmente não está sabendo lidar com esse momento na empresa, ou se a gente está exigindo demais de nós mesmos. Ou seja, o primeiro ponto que aparece na pessoa é justamente esses fatores emocionais no qual a gente vai, aos poucos, fazendo esse distanciamento social, esse sentimento de ansiedade, de impotência, de frustração. E isso é uma perspectiva que poucas pessoas se dá ao tempo de perceber se o que ela está sentindo não está relacionado a esse tipo de atitudes no dia a dia. Outros são os fatores comportamentais, como cinismo, como apatia, como hostilidade, como achar que os outros estão errados, como passar a julgar as pessoas à volta, começar a tentar encontrar culpados, que a sua falta de reconhecimento, a sua falta de admiração, a sua falta das pessoas olharem para você como um bom profissional, se você achar que isso é culpa das pessoas, que isso é porque as pessoas não gostam de você, ou porque você está ameaçando, porque você é bom demais e as pessoas acabam tentando derrubar você. Ou seja, quando a gente começa a criar essas alienações, de tentar encontrar culpados sobre o porquê que eu não estou sendo reconhecido, porquê que eu não estou sendo admirado, isso também é um fator que a gente tem que prestar atenção. Porque o que acontece dentro da nossa consciência como ser? O ser humano tem muita dificuldade de olhar dele com ele para ele mesmo. Ele não consegue fazer uma autocrítica. É muito difícil para nós olharmos para nós mesmos e falar assim, cara, na verdade eu acho que eu estou esperando demais, ou eu não estou atendendo, ou eu não estou conseguindo lidar com isso. É muito difícil a gente conseguir fazer essa autocrítica. E é mais fácil para nós culpar o outro, julgar o outro, criticar o outro. É uma maneira de a gente fugir das nossas próprias características identitárias de ser. E quando a gente começa esse processo de desenvolvimento de burnout, a gente meio que intensifica essa questão de culpar os outros, de sair de nós para o outro. Ou seja, sempre é o outro que está errado, sempre é o outro que pode justificar esses equívocos, essas questões que a gente sente falta justamente para alimentar nossa autoestima.
Outras condutas, né? Quando a gente passa a ficar mais agressivo, a ficar mais isolado, passar mais tempo de mau humor, ter aquela que se chama, né, de instabilidade de humor, uma hora tá alegre, outra hora tá muito brusco, o excesso de cansaço, começa a ser desrespeitoso com as pessoas, se irrita por qualquer coisa. Isso também é um fator que precisa ser analisado com muito critério. Por quê? Porque quando a gente tem essas alterações constantes de humor, essa bipolaridade, vamos dizer assim, isso é um reflexo já do estresse, né? Quando o estresse entra no processo crônico. E a gente vai perdendo a lucidez a lucidez a lucidez e a consciência das nossas atitudes. A gente passa a ser muito mais emocional, e quando a emoção domina, a gente perde o fundamento básico da conscientização do que nós estamos fazendo para o outro. Então, entrou nesse estágio, vale a pena prestar atenção, porque os fatores emocionais, fatores comportamentais, fator de conduta é praticamente uma combinação, uma bomba no qual está dentro de você, pronta para se transformar aí em burnout. E por fim, como consequência do corpo, o corpo começa a reagir, que são os fatores somáticos, que é taquicardia, que é crises asmáticas, que problemas imunológicos, ou seja, você sempre está com gripe, que acaba ficando muito fácil, doente muito fácil, problemas sexuais, problemas musculares, problemas digestivos, ou seja, são os fatores somáticos, que é a sequela do estresse crônico que o estresse causa na pessoa, ou seja, ele vai atingir pontualmente nosso corpo. Então, por isso que o corpo vai reagir a isso, e a gente passa a sofrer certos males, e quando vê, na verdade, esses males são consequências justamente do estresse crônico. Bom, dentro da organização, dentro da empresa, é fácil também a gente perceber perceber quando a gente entra dentro desse estágio de burnout, que é justamente a deterioração da qualidade do nosso trabalho, quando a gente começa a se sentir muito insatisfeito com o que a gente está fazendo, abandono, a gente abandonar, começar algo e não terminar, querer mudar de emprego, querer pedir as contas, abandonar o trabalho, diminuir os esforços, ou seja, você passa a procrastinar muito mais, começam conflitos interpessoais entre colegas de trabalho, entre parceiros, entre clientes, diminui o senso de responsabilidade, diminui o pensamento estratégico, a insatisfação faz parte do dia a dia. Ou seja, dois pontos que vai afetar é justamente a qualidade do trabalho e a sensação de bem-estar, a sensação de você estar fazendo algo produtivo. Então, isso é fundamentalmente impactado com a pessoa que entra nesse processo da síndrome de burnout. E a pessoa perfeccionista, esse desleixo com o trabalho, ele é muito mais intenso. Por quê? Porque como ela percebe ao ponto que ela não está tendo o reconhecimento sobre todos os seus esforços, ela acaba justamente desistindo. E aí ela acha que a solução é mudar de emprego, a solução é fazer outra coisa, porque ela meio que abandona aquilo, perde o tesão, aquilo perde qualquer tipo de apreço que ela tinha, e ela entra num desânimo profundo. E junto com todo esse estresse, com a síndrome de burnout, você acaba entrando aí num processo depressivo muito grande, e quanto mais adiar o tratamento disso, mais difícil mais difícil é a cura, mais difícil é você encontrar artifícios para voltar ao seu estágio normal. Então, assim, dentro de tudo isso, o que eu considero fundamental para a pessoa perceber e para a pessoa sair desse processo? Primeiro, que se você tem alguma dessas características perfeccionistas, é fundamental você procurar um bom psicólogo, um bom terapeuta comportamental, porque
o perfeccionismo faz a pessoa sofrer de maneira muito desnecessária, faz a pessoa ter uma vida, uma qualidade de vida muito precária. A pessoa, não só a pessoa em si sofre, mas ela faz as pessoas à sua volta sofrer, faz seus colegas, o seu parceiro, sua parceira sofrer, seus filhos sofrer. Então, se você tem características, procure um bom terapeuta, procure um bom psicólogo, principalmente da linha humanista, comportamental, para que você possa tratar isso e perceber que há muito mais na vida, há muitas outras maneiras de olhar, de ver uma problemática, de resolver, de solucionar questões, desafios, enfim, de trabalhar, de lidar com o seu dia a dia, do que aquilo que você acredita ser a única maneira. Existem outras maneiras muito mais saudáveis, muito mais eficazes para você lidar no seu dia a dia com a sua vida. Um bom terapeuta comportamental vai te ajudar a lidar com essas problemáticas. E uma outra questão é que se você percebe que não só tem essa questão perfeccionista, mas que está começando a sofrer desse estresse crônico, dessa condição de se sentir, de sentimento de abandono, de autocrítica, de baixa autoestima, de ter vontade de fazer suas atividades, de depreciar aquilo que você faz, comece meio que fazer uma autoanálise, porque você pode estar entrando dentro de burnout. E o burnout, ele é uma bomba, não é à toa que chama burnout. Ou seja, quando você entra dentro de um processo, esse processo depreciativo de você com você mesmo, é muito difícil você sair. Então, quanto antes você fazer uma autoanálise de você com você mesmo, mais eficaz vai ser o tratamento, mais rápido e mais fácil de você conseguir superar isso e aprender a lidar melhor com a vida. Então, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês sobre o artigo, que é o artigo completo desse bate-papo nosso aqui. Espero que você tenha gostado, espero ter feito sentido sobre essa questão que eu tenho continuamente atendido em consultório. Acho que vale a pena uma reflexão de entender a questão do perfeccionismo com o burnout. Acredite, muitas pessoas sofrem disso e nem percebem e nem entendem, nem imaginam que são pessoas perfeccionistas ou que estão, por causa do perfeccionismo, estão sofrendo, estão começando a sofrer dessa síndrome que é realmente pesada, as sequelas, as consequências e as sequelas do burnout são muito dolorosas para quem se acomete dessa síndrome. Então acho que vale a pena refletir um pouco sobre isso e espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe, deixe sua opinião. Se ficou dúvida, não deixe de me escrever, não deixe de conversar comigo, que eu estou aqui sempre para trocar ideias. E agora no final eu vou deixar de novo ali a data, o local onde a gente vai fazer esses treinamentos aí sobre Leader Coach. E se você se sentir ali que interessado, basta se inscrever e a gente se encontra pessoalmente nesses treinamentos que começam a partir de janeiro. No mais, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.